Bom dia. Não sei se vai estar vendo esse vídeo pela manhã, mas agora são 5h42 da manhã. Hoje eu acordei para fazer o meu último longão do meu ciclo de maratona. Se Deus quiser, daqui uma semana, nesse mesmo horário, eu já estarei correndo a minha maratona. Mas tem uns dias, na verdade, durante essa semana, o Senhor tem me incomodado sobre uma visão de paternidade dele que eu obtive nesse ciclo de maratona. Porque quando eu fui, antes de fazer a minha inscrição, eu entreguei muito nas mãos do Senhor, porque eu sabia que não iria ser um período fácil. Porque eu tenho vivido, né, dias um pouco mais ansiosos, porque eu vou me casar, então tem toda uma questão de preparação de um casamento, de uma casa. Eu também tenho dado novos passos em relação ao meu servir ao Senhor, que de certa forma também ocupa o meu tempo. E eu lembro que antes de me inscrever, eu falei, Deus, eu lembro que tem um louvor, que se eu lembrar, depois eu posso colocar aqui o nome ou deixar na descrição. Mas tem um louvor que fala, do Eli Soares, que fala sobre não me deixe ir se você não for. E eu lembro que antes de fazer a minha inscrição, eu ouvi esse louvor e eu orei esse louvor pro Senhor. Eu falei, Deus, se não for da tua vontade, se for uma prova que eu vou fazer unicamente pelo meu ego, para satisfazer a minha vontade, os meus prazeres, que se for algo banal, só para ter um título de maratonista, não me deixa fazer, Deus. Se for algo que vai me trazer um farto maior do que eu posso carregar, não me deixa fazer, porque eu não vou conseguir sustentar. Eu sei que eu não vou conseguir sustentar. E eu entreguei, eu falei, ó, eu não vou fazer uma inscrição, porque para quem não sabe, a Maratona do Rio, que é a que eu vou fazer, inicialmente ela é feita através de sorteio. E aí depois foi aberto às vendas. E aí eu falei, eu não vou me inscrever, né, se eu não for sorteada. E o meu nome saiu sorteado desde o primeiro resultado de sorteio, meu nome tava lá. E eu sempre entregava, sabe? A cada treino que eu fazia, eu ficava, Deus, se eu precisar me lesionar para entender que não é da tua vontade, que aconteça, se eu sentir alguma coisa, não sei, me mostra, pode usar qualquer forma para abrir os meus olhos, para entender a tua vontade para mim. E, gente, foi um ciclo que eu não senti nada. Nada, assim, para não falar que eu não senti nada, só algumas vezes eu senti algum incômodo no interior da coxa, mas foi uma simples exaustão muscular, nada que me impediu de entregar algum treino, nada que me trouxe, assim, uma necessidade de tomar um remédio, nada, eu não precisei ficar sem treinar em nenhum momento. Foi realmente um ciclo que, assim, foi muito leve. Eu posso falar que foi um ciclo de maratona. Esse ciclo de maratona foi muito mais leve do que o meu primeiro ciclo de meia maratona, que eu tive canelite. Eu quase não consegui fazer a prova. Inclusive, quando eu fiz a prova, eu dei uma canelite severa, porque eu já fiz a prova estando com canelite. E eu lembro que, voltando lá, porque, gente, eu tô fazendo esse vídeo por pura obediência. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem. Eu só estou sendo obediente porque Ele colocou isso no meu coração. E hoje de manhã Ele me incomodou muito, muito. E eu só tô aqui, ó, tanto que minha cama tá desarrumada, a roupa que eu usei ontem tá na cadeira, não tô usando nem microfone. Enfim, enquanto eu tava colocando aqui, me veio no meu coração o Sermão do Monte, que fala assim, eu vou ler pra vocês, em Mateus 7. Mateus 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas para os que lhe pedirem.
Gente, quando eu contei ali mais ou menos, né, de que foi um ciclo muito leve, assim, na medida do possível. Eu lembro que eu não fiz nenhum longo. Hoje eu tava refletindo nisso, gente, eu tô indo pra esse treino, mas assim, eu não queria estar indo pra esse treino, não queria mesmo. Eu não fiz nenhum treino com vontade, com aquela, nossa, eu vou correr uma maratona, que legal, vou treinar. Todos os treinos que eu fiz foi na obrigação. Mas todos os treinos foram entregues e eu sentia o Senhor comigo, sabe? Quando eu não conseguia mais, eu não, quando nos treinos maiores de 30, 36, eu sentia, era uma coisa que eu não consigo expressar, mas eu sentia, às vezes, que quando eu falava, Senhor, me ajuda, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, por mim não vai. E eu lembro que por muitas vezes lá no meu início desse ciclo, eu tinha receio, eu pedia ao Senhor para estar comigo, eu pedia ao Senhor para me acompanhar durante todo o ciclo, mas eu sentia culpa, porque eu ficava, por que o Senhor vai me acompanhar? Por que o Senhor vai se preocupar com uma maratona, com tanta coisa que Ele tem para fazer, com tanta coisa que Ele tem para curar, que Ele tem para ajudar, mas por que o Senhor vai se preocupar com a minha maratona? Sabe, uma coisa tão banal assim, não muda nada eu fazer uma maratona. E durante essa semana, que eu, assim, agradecendo, falando, Deus, obrigada, porque falta só uma semana e até aqui o Senhor tem me sustentado, me vinha muito essa minha indagação que eu fazia. Eu pedia, mas eu não cria realmente. Eu pedia falando, tipo assim, ah, Deus, se o Senhor quiser me ajudar, mas assim, não é nada importante não. Pode se preocupar com as outras demandas que o Senhor tem. E eu percebo o quão infantil é esse pensamento hoje, porque é como se eu minimizasse a grandeza do Senhor. É como se o Senhor ele tivesse um limite, uma cota. Eu só posso fazer isso daqui, né? Se for coisas grandes, eu estou com você. Mas se for coisas pequenas, não, você vai. Aí eu me pergunto, para quem eu pediria? Quem é que poderia estar comigo se não fosse o Senhor? Quem é que poderia me dar saúde, me dar condições financeiras? Quem é que poderia cuidar de cada detalhe? Quem é que poderia me amparar, me trazer um fôlego em treinos que eu não conseguiria concluir sozinha? Para quem eu pediria? Quem poderia fazer isso por mim? Ninguém. Meus pais, meu noivo, amigos, meus irmãos de igreja, eles podem estar orando por mim, torcendo por mim, me acompanhando nos treinos, me trazendo uma segurança, um conforto, mas de realmente me trazer uma ajuda, porque, gente, na corrida, eu falo muito, a corrida, ela traz uma encenação do que é a nossa vida com o Senhor. É de altos e baixos, é da gente fazer sem ter vontade, é da gente não estar aguentando mais, mas a gente sabe que vai ter uma linha de chegada. E essa linha de chegada é quando a gente se encontra com o Senhor na eternidade. Mas pra gente chegar nessa linha de chegada, a gente vai passar por muita coisa. É uma verdadeira maratona. E o que veio muito no meu coração durante essa semana era tipo assim, Maria Eduarda, se não fosse eu, pra quem você pediria? Por que não pra mim? Por que não pra mim? Às vezes a gente acha que a gente só pode pedir pro Senhor coisas desesperadoras de Senhor, cura minha doença. Senhor, restaura minha casa, restaura meus relacionamentos, abre as portas financeiras, me dá um emprego. E o Senhor também ouve isso, o Senhor também está nessas coisas grandes. Mas aqui, quando fala no Sermão do Monte, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido tanto, o Senhor tem me moldado tanto com a visão de paternidade em relação ao Senhor. Porque muitas vezes a gente se comporta com Deus unicamente como servo,
Deus, eu vou fazer a tua vontade, eu estou aqui à disposição para cumprir, para ser obediente, e isso é incrível, o Senhor quer isso também, também. Mas nós não somos somente servos, nós somos filhos. E da mesma forma que nós ligamos para os nossos pais ou para quem cumpre esse papel de pai nas nossas vidas, para nos tirar de um apuro, assim também a gente liga para contar uma conquista. O Senhor, Ele não quer somente que a gente entre em contato com Ele em uma urgência. O Senhor quer que a gente esteja em contato diário, contando, Senhor, meu dia foi assim. Hoje eu senti medo. Hoje eu tô indo treinar sem ter vontade. Hoje eu fiquei chateada porque eu não consegui entregar o treino no ritmo que o meu treinador propôs. Senhor, nossa, eu tô receosa se eu realmente vou conseguir entregar essa prova. Isso é relacionamento. E eu pude perceber isso de forma palpável, o quanto o Senhor quer mais relacionamento comigo. E essa visão disturpada que a gente tem de uma paternidade somente de urgência, somente de coisas extraordinárias, podemos dizer assim, é algo que nos afasta tanto do amor de Deus. A gente vê o amor de Deus de uma forma tão distante, sabe? Tipo assim, ó, o que der pra eu resolver aqui, eu resolvo. Quando eu não conseguir mais, aí eu vou pro Senhor. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma dependência real e total. O Senhor quer realmente que a gente se entregue, se entregue. E quando a gente se entrega, a gente não entrega só as coisas grandes. A gente entrega também do tipo, Deus, e aí, o que o Senhor quer pra hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Me mostra, me orienta, me guia. E aqui também em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu sempre tive muito forte em mim, faz muito tempo, desde que eu comecei a entender a respeito de identidade. Eu tenho muito essa teoria firme na minha cabeça, de que a minha identidade é ser filha de Deus, de que independente do que eu acho de mim, do que eu ouço de mim, eu sou filha de Deus, então eu mereço grandes coisas, eu sou capaz de grandes coisas, porque Deus é o meu Pai. Porém, é muito diferente quando a gente sabe a teoria, de quando a gente realmente exerce essa teoria nas nossas vidas. E algo que caiu uma ficha essa semana é que eu sei que eu sou filha de Deus, mas eu ainda não ajo 100% como filha de Deus. Quando eu duvido do que Deus pode fazer por mim, quando eu quero limitar a ação de Deus na minha vida, eu não estou agindo como filha de Deus. Não estou. E eu sei que muitas vezes, eu não sei qual é a sua realidade, mas muitas vezes a nossa paternidade terrena, a relação que a gente tem com os nossos pais, ou que a gente já teve, ou com as pessoas que nos criaram, nos afasta da paternidade real do Senhor. E eu preciso te dizer que se assemelha, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que o Senhor tem para nos entregar é muito diferente. Talvez você tenha traumas, talvez você se afaste do Senhor de uma forma inconsciente, visto o relacionamento que você já teve nessa terra com seus pais, com sua mãe. Mas o Senhor, Ele diz para você hoje, o que Ele tem para te entregar é muito maior, é muito melhor do que a sua própria expectativa. Então não deixe que os seus traumas, que os seus medos te afaste de viver uma dependência em um Pai que é zeloso e cuidadoso em coisas grandes e em coisas pequenas também. Porque às vezes são coisas pequenas diante dos nossos olhos, mas para o Senhor é uma coisa grande, porque eu tenho certeza que Ele tem me permitido passar por esse processo, não somente para me tornar maratonista. Eu acredito que Ele sabe o impacto que isso vai ter para mim, talvez na minha profissão também como nutricionista, mas eu tenho certeza
que ele já tem me ensinado grandes coisas e ele tem muito também para me ensinar, provavelmente no dia da prova, no pós-prova. E o Senhor, ele nos deu essa vida para vivermos em abundância, principalmente em abundância de graça. Ele é um pai disponível e um pai disposto a nos ajudar. Às vezes ele só fica acanhado porque a gente não dá esse espaço para ele. E eu tenho certeza que a minha oração que eu fiz lá no início, de falar, Senhor, vamos comigo? Se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não estiver presente, eu não vou. Se for por ego, se for só por mim, eu não quero ir. E essa é uma oração que eu faço todos os dias. Eu falo, Deus, se não for, dá tempo ainda. Me mostra, me dá um sinal. Gente, eu desfiz a Airbnb, eu ia vender minha passagem, eu ia desistir de fazer essa prova. E o Senhor usou pessoas para falar comigo, não, você precisa fazer essa prova. Então, hoje, assim, quando a gente tá vivendo o processo, a gente acha que tudo é uma mera coincidência. Mas, quando a gente para analisar os fatos, porque a gente às vezes também espera que o Senhor haja somente de forma extraordinária, né? A gente acha que vai vir uma voz. E Deus, ele age assim também, se ele quiser. Mas a maioria das vezes, ele vai agir de forma ordinária, usando as pessoas do nosso cotidiano, usando as ferramentas que ele bem quer, ele é Deus. Então, hoje o que eu preciso dizer pra você é que você não limite o agir de Deus na sua vida. Que você veja ele como um pai disponível, disposto. Ele precisa e ele quer muito ter relacionamento com você. Ele não te vê somente como um servo, somente como uma pessoa disponível a fazer a obra dele, mas ele te vê como um filho que ele cuida, que ele zela. E automaticamente, gente, quando a gente é filho, a gente quer agradar o nosso pai. Então, o servir ao Senhor é uma mera consequência de um amor incrível. Porque quando a gente para analisar tudo que ele nos entrega, tudo que ele nos dá, todo o amor que ele derrama sobre nós, é impossível a gente não querer agradar a Deus. Então, esse servir não vem como uma obrigação, vem realmente como uma consequência, como algo que flui. E não é uma troca, não é uma troca. O Senhor, ele não faz barganha. Então, não é tipo assim, se você me serve, eu vou te entregar o que você quer. Não é isso. O Senhor, ele quer relacionamento. Então, a partir do momento que a gente se relaciona verdadeiramente, de confiar e entregar coisas grandes e coisas pequenas, como Senhor, o que o Senhor quer hoje de mim? O que o Senhor deseja que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? Não procure o Senhor só quando as coisas apertarem, só quando você tiver com medo, só quando você tiver uma decisão difícil. Procura Ele no ordinário, no dia a dia. E eu tenho certeza que as coisas vão... Talvez, eu não vou dizer que as coisas vão ser mais fáceis, não vão. Mas elas vão ser mais simples, porque você vai ter a certeza de que o Senhor está com você. Pra ser sincero, esse foi o primeiro vídeo, eu acho, da minha vida que eu gravei sem ter um roteiro. Eu não sei como saiu. Na verdade, eu nem vou ficar assistindo muito, eu vou só postar, porque foi um vídeo realmente gravado pela obediência, não foi algo que eu estava planejando. E é isso. Beijo.